Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, converso com o Dr. Aldir Alves Teixeira, da Asti Café e da Ilha Café. Estamos falando um pouco de qualidade de café, que é o assunto do Dr. Aldir, predileto Dr. Aldir. Dr. Aldir, neste concurso que já tem, que vai ser a entrega, será em 2011, aconteceram muitas modificações no regulamento, não? Não aconteceram muitas modificações, apenas nós estamos agora fazendo a premiação e fixando os valores em reais. Então o primeiro prêmio é um valor de R$50 mil, né? E uma outra novidade é que nós também ampliamos o número de classificadores. Eram 3, agora nós estendemos para 5 classificadores. O classificador é aquele que conhece o café e que é o ponto de interligação entre o produtor e a empresa que recebe o café. Então o classificador conhece o café e diz para o produtor, olha, essa amostra você pode encaminhar que ela tem chance de concorrer, ela tem chance de ser comercializada. Então ele faz esse ponto de ligação. E muitas vezes orienta o produtor para verificar se o café está em condições ou não. Porque muitas vezes o produtor, querendo ganhar o prêmio, ele tira todos os defeitos do café. Ele faz como se escolhe feijão. Quer dizer, separa tudo que é coisa ruim de um lado e tudo coisa boa e manda um café tipo 0. Pensa que ele vai ganhar o primeiro prêmio. Bom, a realidade não é essa. Porque você vai analisar, finalmente, é a bebida do café. Então o café pode ter 0 defeito para beber mal. Então essa é uma das coisas. E outra coisa, quando ele chega na fase dos 50 finalistas, nós não analisamos essa amostra que ele envia. Nós analisamos a amostra de entrega, porque ele vai entregar este lote num armazém determinado, que a gente seleciona, ou é em Leme, ou é em São Sebastião do Paraíso, na Peneira Alta. Então ele vai entregar essa amostra de café, esse lote de café, e cada saca é furada no armazém, na entrada do armazém. E essa amostra representativa do lote é que nós vamos analisar. Então nós vamos analisar a amostra representativa do lote, que é bem diferente. Do que ele vai mandar. Do que ele vai mandar. Olha, não tinha pensado nisso. Porque pode dar diferença. Pode dar diferença, porque, sabe, ele muitas vezes ele seleciona, ele tira os defeitos para se enquadrar dentro do tipo 3, por exemplo. Quando o café é entregue, todo o lote é entregue no armazém, pode ser que esse café não seja do tipo 3, seja do tipo 4. Ele já está eliminado do prêmio. E outras coisas, quer dizer, ele acha que o café é bom e o café deu uma bebida ruim, deu um fermentado, deu um bio, deu uma outra coisa, também ele está eliminado. Qual é o pior defeito na sua experiência do Ilho? Pois é. Qual que é aquele que acaba com o café? O pior defeito é o preto-verde. Nós temos o tal do PVA, que é o preto, o ardido, o preto-verde e o verde. O preto e o preto-verde são os piores que tem. Para mim, ainda mais, o pior de todos é o preto-verde. O preto-verde é um verde, quer dizer, um café que foi colhido verde e que foi seco a temperaturas elevadas. E aí há uma transformação química neste grão e ele fica de um gosto horrível. Ele fica um gosto de peixe podre. Horrível. E você sabe que numa xícara de café expresso vão 50 grãos. Se tiver um desses grãos, você não consegue tomar isso, café. Eu já ouvi sobre TV, é verdade. Apenas um único grão pode estragar. É verdade. Nós apresentamos, inclusive, num congresso da ZIC, esse trabalho, com todos os defeitos. O preto verde, o ardido, o verde. E o preto e o preto verde, um grão é suficiente para estragar uma xícara de expresso. A Ilha Café não compra lotes de café que tenham esses tipos de defeitos. O preto verde e o ardido. O verde ela compra dentro de uma tolerância máxima, se ele não afetar na xícara, e no tipo, né? Mas na xícara, quando você tiver um volume maior de verde, ele dá uma astringência, ele dá uma maior amargura, ele não dá aroma. Então tudo isso são características negativas de um café. Então, se tiver verdes em número exagerado, também a gente não compra.
quando a gente faz aquele café, eu faço de coador, de manhã, aquele aroma, realmente eu ganho café, então eu tomo café bom. De bom para mais, né? E não tem coisa melhor. Eu, evidentemente, que eu não cuido tanto do meu paladar como vocês, que são provadores e tudo, mas aquilo de manhã é uma coisa espetacular. Quando o café, não estou falando nem desse café top aí para expresso. No expresso, quando ele é bom, na minha opinião, é um café suave, é um café que ele faz o palato da gente trabalhar. Ele desce bem. Agora quando é ruim, coisa ruim. Pois é, mas é o que eu falei, quando você for tomar um café num lugar onde você não conheça, tome um café de coador. Eu, por exemplo, se eu preparar um café de coador para você com 20% de verde, olha que eu estou falando, estou arriscando falar isso. Eu sou capaz de fazer um bom café para você. Mas no expresso não dá para pôr 4%. Que você percebe isso. Então, agora tem algumas outras coisas importantes. Você que faz café em casa, procure comprar menos quantidades mais vezes. Porque o café, quando você torre, principalmente você moe, você expõe os óleos essenciais do café. E o café arábica tem 16% de óleos essenciais. Então esse óleo muito rapidamente se oxida com o ar atmosférico e dá aquele gosto de ranço. E ninguém gosta de uma coisa rançosa. Então é muito importante você comprar o café mais fresco e quando você usar esse café também você colocar numa embalagem escura, porque a luz também é um fator de degradação, e você também colocar isso na geladeira, fechar bem, para que essa temperatura não aumente e não acelere essa oxidação, essa rancificação. Isso que o senhor falou da luz é verdade. Eu, inclusive, isso é porque alguém me falou. Quando eu vou ao supermercado, eu nunca compro aquele produto, esses que tem coisa transparente, o primeiro da fila, porque está exposto à luz. É verdade, tem influência. Tem. Eu ouço falar muito, doutor Aldir, eu vou lembrar de 3 coisas. Altitude na influência da qualidade do café. Tenho ouvido falar em terroir. Terroir para mim é terreno. Não sei se é essa a definição exata. E clima, que café gosta de frio, mas também gosta de muito sol e também gosta de chuva. Efetivamente, esses eu não sei se são os principais, mas isso influencia muito para o produtor que quer participar do concurso. Lógico que uma chuva na época da colheita não é bom para o café, porque você vai alterar as características do café. Eu falei para você na região do Cerrado, Mogiana, sul de Minas. Por quê? Porque são regiões onde na época da colheita não chove. A umidade relativa é baixa, então são condições favoráveis para uma boa qualidade. Agora, então essa chuva nunca é boa na época da colheita. Altitude é um fator positivo, altamente positivo. A gente sabe que os cafés de altitude têm um algo mais, tem aquilo que nós chamamos de buquê. Quer dizer, tem aquele aroma floral, tem aquele aroma diferenciado. E nós temos percebido isso também nos prêmios, quer dizer, aqueles cafés de maior altitude são aqueles cafés que têm aqueles aromas especiais que a gente percebe. Nos outros países você vê muito bem o caso específico, o caso da Etiópia, que tem um floral muito acentuado, são cafés produzidos em grandes altitudes. Então o café gosta de altitude. O problema do terreiro, aonde você vai secar esse café, também é importante, porque não adianta você ter o café produzido na altitude, em boas condições, depois você leva para um terreiro onde haja acumulação de ar frio. Porque o ar frio, ele também desce que nem água. Então ele vai descendo morro abaixo, e aí você aqui embaixo você constrói o terreiro. Quer dizer, você fica mexendo o café e o café não secando. Por quê? Porque é um terreiro muito úmido. Então as condições aonde você vai secar o café também são muito importantes. Você tem que analisar isso. E geralmente a gente vê muitas propriedades construírem a sua infraestrutura na parte baixa, porque lá ele tem a iluminação, lá ele tem a água, lá ele tem a casa, mas não é bom para o café, porque o café precisa de ventilação, ele precisa de ar, ele precisa de sol, né? Ele não aceita essas condições adversas de clima.
Entendi.